Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira à noite com as nossas entrevistas. Hoje, boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Vamos conversar sobre os planos para o estado de São Paulo com o vice-governador Rodrigo Garcia, do DEM. Então, de volta às nossas pautas políticas. E também temos uma colega nossa, a jornalista Cristina Serra, que escreveu um livro sobre a tragédia de Mariana e viu o drama se repetir em Brumadinho. Ela traz aí um alerta para novos desastres ambientais Ainda existem pessoas e no tragédias Brasil aqui no Brasil, vivendo né? sob esse tipo de pressão, né? Daqui a pouquinho, então, A gente Cristina conversa Serra. com a Cristina. Vamos começar Vamos com o começar com o Rodrigo vice-governador. Maia? Sabia que ia falar Rodrigo Maia. Rodrigo Garcia. Boa noite. Tudo bom? Boa Tudo noite. bem, mano? Mas já devem ter cometido esse erro, né? Esse erro é comum, ainda mais agora, no momento que o presidente Rodrigo Maia está vivendo, de muita exposição na mídia. Nós somos do mesmo partido, começamos juntos na vida pública, então é natural. Então, já vou fazer uma pergunta relacionada bem a Brasília, porque você também trabalhou muito tempo na Câmara como deputado federal. O texto que foi apresentado essa semana da reforma da Previdência tirou estados e municípios para que possa ser aprovado ou porque realmente o relator e a casa não concordam com essa inclusão? Eu sei que essa é uma pauta também cara ao governador de São Paulo, João Dória. Sem dúvida, Mariana. O governador Dória tem defendido com muita veemência a inclusão de estados e municípios por uma lógica econômica. Isso vai dar transparência nas contas públicas, vai dar uma regra geral para a Seguridade Social no Brasil pública, né, que é necessária para que o mundo todo conheça a realidade financeira dos governos municipais e estaduais. Eu acredito que ainda se tem um tempo até a votação do relatório na comissão especial, e nesse tempo o relatório pode ser alterado na hora da votação. O governador Dória, junto com vários outros governadores, ainda vão insistir para que estados e municípios possam ser incluídos na reforma. Se ela não for incluída nesse momento na comissão, nós temos ainda a esperança do plenário. Mas o que acontece nessa casa, no Legislativo, na Câmara especialmente? Os deputados ficam achando que também não vou fazer o trabalho desses governadores, não. Eles que se virem para aprovar a reforma deles em seus estados. É uma coisa, isso é problema deles, não é meu? Eu acho que tem muita disputa política local, né? Você tem razão, mas também tem um pouco a necessidade dos governadores, principalmente os governadores do Nordeste, né, entrarem mais à frente do processo da reforma e fazer com que os seus deputados, os deputados ligados à base desses governadores, votem favorável à reforma da Previdência. Eu acho que o que se busca em Brasília hoje é ter uma maioria. Não é fácil ter 308 votos. Qualquer emenda constitucional é complexa e a da Previdência mexe com a vida de todo mundo no regime geral, né? Tenho esperança, acho que o governador Dória está certo e ele faz essa defesa da inclusão de estados e municípios, não é pensando só no estado de São Paulo. Eu tenho muita confiança que a Assembleia Legislativa de São Paulo, se tiver que debruçar sobre o tema, já fez isso no passado e fará isso no futuro. É pensando mesmo no Brasil. Então, nós não vamos jogar a toalha, nós vamos continuar ponderando aos deputados federais a importância de se ter estados e municípios na reforma da Previdência. Vai ser um trabalho que vai precisar ser feito em parceria com os outros governadores também. Não basta só pressionar a bancada paulista, né? Sem dúvida. O Nordeste tem um peso grande na Câmara Federal, né? São quase 170 deputados, enfim. E é fundamental que os governadores do Nordeste, que aparentemente criticam um pouco a reforma da Previdência, tenham consciência da importância desses votos, né, que hoje não estão aprovando a reforma, para que esses votos virem no dia da votação e possam aprovar, né? Então, os governadores precisam mostrar, olha, as contas públicas estão no vermelho, o déficit previdenciário dos estados ele é crescente. São Paulo mesmo, Mariana, nós vamos virar o ano de 2020 com mais funcionário inativo do que ativo. Então, é um problema para todos os governadores, né? E não se fala bem das prefeituras. Regimes dos estados são 27, as prefeituras são 2.200 prefeituras com regimes próprios. Então, essa confusão, essa falta de norma geral não vai ajudar o Brasil. Em algum momento, esses prefeitos e os governadores vão bater na porta do governo federal pedindo socorro. Então, é melhor para o Brasil que a reforma seja aprovada com estados e municípios, com regra geral. Voltar um pouquinho aqui para o dia a dia do estado de São Paulo. O governo do João Dória está nos seus aí primeiros meses e o governador se elegeu muito falando em concessões, em parcerias, em privatizações. Em que pé que isso está? Até o momento, o que foi possível fazer, o que se pode esperar para os próximos meses? Olha, o governador me deu a missão de ser secretário de governo e
presidir o Conselho de Parcerias Público-Privadas, né? Então, nós aproveitamos muitos dos estudos e de projetos que existiam no passado e colocamos vários projetos novos que nós assumimos nosso compromisso de campanha, né? Nós estamos já com alguns projetos aprovados pelo Conselho Gestor. Tem 21 grandes projetos que nós pretendemos contratá-los até o ano de 2020. E eu quero destacar aí, por exemplo, o trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas, depois indo até Americana. Ou seja, esse projeto vai fazer com que o trem de passageiros novamente possa ser uma realidade para o Brasil, né? E quem vive aqui na região metropolitana de São Paulo sabe o quanto é difícil chegar e sair da capital. Então, o trem de passageiros vai trazer, sem dúvida nenhuma, conforto, previsibilidade, né? Pessoas que moram em Campinas, trabalham em São Paulo ou vice-versa. Queremos contratar o trem de passageiros até o ano de 2020. Vamos acelerar as concessões rodoviárias. São Paulo já tem as melhores rodovias do Brasil, com inovações que o governador Dória determinou, como, por exemplo, pedágio ponto a ponto. O usuário vai pagar exatamente pelo aquele trecho que ele anda na rodovia. Rodovia com carbono zero, né? Nós estamos anulando toda a emissão de carbono dessas novas concessões, né? O usuário frequente, quanto mais você usa, menos você paga, né? Devemos publicar e contratar esse ano ainda também a maior lote de concessão rodoviária do Brasil, com quase 14 bilhões de investimentos, né? E também projetos importantes e simbólicos para São Paulo, como, por exemplo, o ginásio do Ibirapuera, como, por exemplo, o zoológico. O governador João Dória, quando ele era prefeito da cidade, ele também tinha a ideia de fazer esse tipo de modelo, usar esse tipo de modelo de parceria público-privada em equipamentos como, por exemplo, o Parque do Ibirapuera ou até o próprio estádio do Pacaembu, e foram coisas que acabaram emperrando em questões que acabaram indo para a justiça. O que fazer para evitar, o senhor que já foi secretário de uma desburocratização, né? O que fazer para evitar que isso aconteça também a nível estadual? Olha, Mariana, o governador Dória, enquanto prefeito, enfrentou muitas resistências na Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura não tinha um histórico de concessão. Foi o primeiro programa mesmo de concessão municipal do Brasil. E hoje o Bruno Covas, o atual prefeito, está conseguindo avançar no Pacaembu, no Parque do Ibirapuera, vai avançar no AMB nos próximos meses. Então, eu diria que se pagou um preço do tempo pelo ineditismo das concessões que o Dória fez na Prefeitura. Já no Estado é diferente. Nós temos uma tradição, desde Mário Covas, passando por Geraldo Alckmin, por José Serra, onde várias concessões, as primeiras concessões de rodovia aconteceram aqui, as primeiras parcerias público-privadas de metrô aconteceram aqui. Então, nós já herdamos um histórico positivo de parcerias. Vamos trabalhar muito para evitar processos judiciais, que é isso que atrasa muitas dessas concessões, e por isso nós acreditamos, com muito pé no chão, que os 21 principais projetos estarão contratados até o final de 2020, dando tempo ainda dentro do nosso governo, Mariana, de que as coisas aconteçam. O projeto para o Ibirapuera, para o ginásio do Ibirapuera, o senhor pode detalhar um pouquinho mais? Porque eu acho tão interessante que seja tudo muito modernizado, ampliado, mas que continue a ser um equipamento de uso público. Então, você vê, né? O ginásio do Ibirapuera custa para o contribuinte 18 milhões por ano e arrecada 3 milhões. Então, por que conceder o Ibirapuera? Porque ele é subutilizado e porque ele consome recurso público, que poderia estar indo para a área da educação, da saúde e da segurança. Então, a decisão de uma concessão, ela não é uma decisão ideológica, ela é uma opção por um Estado eficiente. Então, olha, não tem sentido o Estado bancar 15 milhões por ano do ginásio do Ibirapuera. Vamos concedê-lo. Concedê-lo para alguém que explore bem o uso e para alguém que possa fazer com que o Estado deixe de investir esse dinheiro num equipamento esportivo. Nós tivemos o Market Sound, que é a ação que nós usamos antes de fazer qualquer concessão. Antes de uma licitação, a gente ouve o mercado. O que vocês acham que aqui deve existir? O que faz sentido, né? Então, em princípio, no ginásio do Ibirapuera, nós vamos fazer uma única exigência ao investidor, que é um ginásio múltiplo uso de 20 mil lugares, uma arena intermediária de 20 mil lugares, e estabelecendo que ele tenha usos comuns para os esportistas, né? E o Estado se comprometeu, Mariana, em outro equipamento público, que é o Babi Barioni, fazer os atletas que hoje vivem ali no Ibirapuera, são moradores ali do ginásio, da área do departamento de abrigos ali do Ibirapuera, eles vão para o Babi Barioni. Então, não terá descontinuidade. Na Lapa, não? É do lado da Barra do Parque da Água Branca, tá, né? Um pouco que Barra Funda ali, né?
Então, o Barione vai abrigar esses atletas. Então, o que a gente está garantindo? O esporte de alto rendimento, o Estado continua tendo equipamentos para isso e vai ampliar muito o uso do Ibirapuera para que a gente possa se apropriar, ter uma arena multiuso na capital de um espaço médio, né, para que a população possa Rodrigo, participar. Você falou de ter conversado com investidores. O que os investidores têm dito nesse cenário de economia estagnada que a gente está aqui no Brasil? Existe ânimo para investir, para entrar nessas parcerias, nas concessões também? Mauro, existe uma expectativa com a reforma da Previdência, né, que vai resolver um pouco o problema fiscal do Brasil, mas todos estão muito animados, né? Sabem que o Brasil é um país vocacionado para crescer, com um grande mercado consumidor e que tem ainda uma infraestrutura a ser feita, né? Se a gente falar de saneamento básico, de outras áreas que o Brasil está muito atrasado, é uma oportunidade para o investidor estrangeiro, principalmente. Agora, naturalmente, todos aguardam a reforma da Previdência, mas tem uma expectativa muito concreta de que ela será aprovada. E ela vai, a partir da sua aprovação, preparar o governo para outras missões e trazer capital privado para esses investimentos. Esse episódio recente da Vaza Jato, do vazamento dessas conversas entre um juiz e o procurador, conversas sobre o caso, podem atrapalhar essa pauta ou a aprovação desses projetos? Eu acho que não, Mariana. O Brasil já tem maturidade suficiente e institucional para enfrentar essas crises, esses vazamentos, enfim. É natural, enfim, a vida como ela é, né? Eu não vi nenhum tipo de questionamento sobre o conteúdo das mensagens, não fiz nenhuma análise jurídica, se elas comprometem ou não. O importante é que a Lava Jato foi uma operação e é uma operação importante de combate à corrupção no Brasil. O senhor não acredita, o senhor é advogado, mas assim, como, enfim, conhecedor das leis, o senhor não acredita que isso possa ter um efeito maior de até poder anular alguma sentença? Olha, ninguém está acima da lei. Se existir alguma coisa concreta de anulação, tem que ser anulado. Mas eu não acredito que isso vá acontecer, né? Mas acho o seguinte, Mariana, a Lava Jato foi importante para o Brasil, nós vivemos uma transição, né? E o Brasil sairá muito melhor. Já é muito melhor do que era e vai ser ainda muito melhor do que somos. Deixa eu voltar para o campo das obras. A gente tem algumas obras paradas em São Paulo, como, por exemplo, o trecho norte do Rodoanel, os monotrilhos aqui que se transformaram em esqueletos dentro de São Paulo. Qual vai ser o futuro dessas obras? Nós vamos retomá-las, Mauro, e estamos focados, a pedido do governador Dória, nessa retomada. Nós temos 5 grandes obras que tiveram problemas nos seus contratos, né? O contorno da rodovia dos Tamoios, que é lá no litoral norte de São Paulo, uma grande obra também, os contornos estão parados, o Rodoanel Norte, a linha 17 do monotrilho, a linha 6, que sai aqui próximo ali de Brasilândia, mergulha por debaixo do rio Tietê e sai lá no centro da cidade, né? São grandes desafios. Nós não pretendemos retomar essas obras com recurso público. Nós queremos, através de contratos de concessão e de PPP, retomar. Isso gera emprego e isso vai melhorar muito a mobilidade urbana aqui da região metropolitana de São Paulo. Então, nós estamos debruçados sobre elas, já temos caminhos jurídicos de retomada. Agora, hoje, para você retomar uma obra pública, são 2 engenheiros e 20 advogados. O trabalho jurídico, de busca de consenso, de espaços contratuais para você retomar, é um trabalho grande. Nós estamos, desde o dia 1º de janeiro, focados em diminuir as despesas do Estado de um lado e de retomar as grandes obras em parceria. E eu não tenho dúvida que em 2020 o governador Dória terá essas grandes obras em São Paulo em andamento. Eu quero falar da despoluição do Rio Pinheiros, que é, na verdade, o Rio Pinheiros não é um rio, é uma vala, é um esgotão a céu aberto. E do Rio Tietê também, porque Guarulhos começando o tratamento do esgoto e Mogi também ajudando, existe uma grande chance disso dar certo a longo prazo não, mas a médio prazo. Eu diria que primeiro o Pinheiros, Mariana, que o projeto do governador João Dória é até 2022 deixar o rio navegável e limpo. E quando a gente fala limpo de um rio urbano, nós temos que ver as experiências do mundo, né? Em Paris ninguém nada no Rio Sena, em Londres ninguém nada no Tâmisa, mas são rios que têm níveis, vamos dizer assim, de poluições aceitáveis, que têm vida aquática e tudo mais. O nosso projeto para o Pinheiros é isso. Nós vamos, primeiro, concluir as obras nos afluentes do Pinheiro para evitar que ele continue sendo poluído todos os dias. E a Sabesp já iniciou a contratação dessas obras.
Depois, nós já fizemos um levantamento no rio, e o Rio Pinheiros tem lugares ali que ele tem 1 metro de profundidade. A chamada batimetria, que analisa a profundidade do rio, mostrou que o rio precisa ser desassoreado, ou seja, você precisa tirar lixo que está no fundo do rio. Isso vai ajudar a clarear a água, né? Então, esses 2 projetos, do desassoreamento e do fim da poluição, junto com outras tecnologias de limpeza de água, nos dão a esperança concreta de que em 2022 o rio esteja limpo e com a água muito mais bonita do que é hoje. Eu me lembro de uma época ali no Pinheiros que tinha aquele sistema de flotação, que jogavam uma química na água e que aí ela fazia pelo menos a matéria orgânica. Isso, e aí deu um problema com o Ministério Público, já parece, eu não sou ambientalista, mas uma tecnologia que já está superada, tem outras tecnologias. Nós vamos usar essas tecnologias, mas não coisas provisórias, né? Nós queremos fazer algo estruturante e a nossa esperança, né, muito concreta, porque até agora o cronograma está em ordem, nós já estamos contratando o desassoreamento, já contratamos obras da Sabesp, nós pretendemos em 2022 ter o rio ali navegável e talvez fazer até alguma parceria ali perto da usina de Traição, onde o rio tem um pequeno desnível, né, para criar um ambiente ali também de uso público para as pessoas usufruírem o rio. O Tietê, Mauro, já é a médio prazo. Projetos de despoluição, a gente vem ouvindo falar há uns 20 anos mais ou menos, inclusive no Tietê, eu acho que já foi... Eu fiz matéria do desassoreamento do Rio Tietê, o Mário Covas era governador. Já foi mais de R$1 bilhão ali. Por que a gente deve acreditar que agora vai ser diferente? O que dá para apostar? Olha, eu diria que muita coisa já foi feita, né? E existe uma determinação e um foco e uma prioridade do governo em relação a isso. As grandes cidades do mundo, Mariana, resolveram os problemas que São Paulo ainda tem. Rio poluído e centro degradado, né? Óbvio que depende muito de prefeitura, depende de uma série de fatores, mas existe hoje uma conjunção de esforços entre a gente e a Prefeitura de São Paulo e a gente acredita piamente que em 2022 o Rio Pinheiros nós teremos um início de navegação com uma água limpa e o Rio Tietê com uma mancha de poluição muito menor do que é hoje. O governador Dória até comentou, vamos colocar uma placa onde ele começa a poluição, onde ele termina hoje e vamos mudar essa placa de lugar em 2022 para ver o esforço deste governo em diminuir a poluição do Tietê. O deputado Alexandre Frota, do PSL, disse essa semana que, com toda certeza, o PSL foi o partido menos prestigiado do governo Bolsonaro, e ele diz o seguinte, veja o DEM. O DEM tem a Casa Civil, tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, tem várias secretarias, tem o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Parece até que o partido do Bolsonaro é o DEM. Não estou dizendo que ele facilita a vida do DEM, mas o DEM hoje é o grande protagonista do governo Bolsonaro. É mais responsabilidade para o seu partido? Eu acho que o DEM é o grande protagonista do Brasil hoje, Mariana, sem pretensão, pela figura do Rodrigo Maia, pela figura do Davi Alcolumbre. Os dois são presidentes da Câmara e do Senado, enfim, tem um papel fundamental nesse equilíbrio de poderes, né? E acredito que os dois estão contribuindo muito para que, mesmo com eventuais desacertos do Poder Executivo, o Brasil caminhe, né? A agenda da Previdência é uma agenda do Brasil e não tenho dúvida que, com o Rodrigo na Câmara e com o Davi no Senado, essa agenda será aprovada, né? E acho que o partido, que eu sou filiado desde os meus 18 anos, nós tivemos a capacidade de nos renovar, nós tivemos a capacidade de fazer uma transição da antiga para a nova geração, né? Temos 3 governadores hoje, em Goiás o Caiado, em Mato Grosso o Mauro Mendes, em Tocantins o Carlesse. Temos o prefeito mais bem avaliado do Brasil, de capital, que é o Antônio Carlos Magalhães, o ACM Neto, que é nosso presidente. Ou seja, nós temos várias jovens lideranças que hoje fazem com muita responsabilidade o dever de exercer os seus mandatos. E um partido tão importante ou com tanto protagonismo já deve estar pensando em 2022. ACM Neto... Está cedo para pensar em 2022, viu, Mariana? Está cedo? Está muito cedo. Nós estamos, enfim, iniciando um mandato praticamente aqui em São Paulo, né? E o nosso foco é fazer uma boa gestão, o nosso foco é fazer entregas, né? Temos ainda eleições municipais pela frente e 2022 é uma eternidade. Mas Suas próximas candidaturas? O governador João Dória já vem sendo saudado pelo Brasil afora aí como futuro presidente do Brasil. O senhor também já está sendo saudado como futuro governador de São Paulo? Eu tenho juízo, viu? Eu sou saudado como vice-governador.
Mas tem sido uma boa experiência para mim, ao lado do governador João Dória, o trabalho aqui em São Paulo, né? É um governo que busca resultados, um governo que em 6 meses conseguiu equilibrar as contas de São Paulo, recebemos um déficit grande de mais de 10 bilhões de reais, e um governo que tem foco e objetividade. Nós sabemos aonde a gente quer chegar, nós temos prioridades claras, Mariana, na área da segurança pública, da saúde e da educação. O resto que puder ser feito com a iniciativa privada, nós faremos, porque nós acreditamos nesse Estado mais enxuto. Nós extinguimos estatais em São Paulo, já aprovamos na Assembleia, já estamos fechando 3 empresas que, na nossa visão, não faziam mais sentido. É mais dinheiro que, então, sobra para investimentos importantes, né? Então, nós temos uma agenda muito clara, um programa de governo que a gente já começou com 6 meses a cumprir, né, nas mais variadas áreas, e pretendemos entregar até 2022 um Estado melhor do que nós recebemos. E em termos de educação, a educação piorou nos últimos anos em São Paulo, principalmente os índices da educação fundamental. Como fazer para São Paulo retomar? Inclusive, São Paulo era líder na educação fundamental, hoje está em 4º ou 5º lugar. Como retomar essa liderança e fazer com que a qualidade da educação melhore aqui? Olha, o desafio que o governador Dória colocou é retomar a liderança, né? Isso não é um trabalho fácil, né? Mas é um esforço que está sendo feito pelo nosso secretário Roscielli de Educação. Primeiro, tivemos a coragem já de fazer alteração no calendário escolar. Em 2020, nós já fizemos com que as férias de julho fossem fracionadas ao longo do ano. Isso já tem pesquisas que mostram que melhora o aprendizado, além de, como consequência lateral, melhorar inclusive o turismo em São Paulo, né? Fizemos a implantação do currículo novo do ensino médio e já também anunciamos o ensino médio ligado ao ensino técnico, né? Vamos, em 2020, abrir um número recorde de vagas, procurando, principalmente no ensino médio, fazer a educação para o trabalho. É óbvio que o IDEB ele é realizado a cada 2 anos, vamos ser medidos novamente no ano de 2020 e esperamos já que esse esforço inicial possa ser apresentado ao Brasil já no ano que vem. Existe ao lado disso uma política grande de valorização ao professor, e valorizar o professor não é só salário, mas é também salário. E o governador Dória tem clareza disso. Nós temos hoje em São Paulo um volume de, eu diria, conquistas, vamos dizer assim, da categoria dos professores, que obriga o Estado a contratar 3 professores para 2 darem aula. Então, enquanto você tiver que contratar mais gente para fazer a mesma coisa, todos vão ganhar menos. Então, nós estamos num trabalho muito claro de mostrar a eles que nós precisamos fazer com que o professor volte para a sala de aula, que a gente tenha uma rede menor do que a gente tenha hoje, para poder valorizar o professor. O São Paulo já teve 5 milhões de alunos, Mariana. Hoje tem 3 milhões e 800 mil, com uma estrutura de 5 milhões. Então, existe um desperdício de dinheiro aí. Nós precisamos mostrar que o recurso da educação está garantido. O que nós precisamos é usar melhor esse recurso. E o secretário Roscielli, com muita determinação, tem falado isso com a rede de ensino em São Paulo, e a gente espera que isso dê resultado rápido e a gente possa ter um ensino de ainda maior qualidade no nosso estado. Pedir perguntas para o público que nos assiste aqui no Twitter. O Shotgun Rider, a foto dele é do Donald Trump de chapéu de cowboy. Ele assina a coxinha de bacon. Então, não vamos saber quem é exatamente, mas ele quer saber sobre as notícias envolvendo o seu irmão, Marco Aurélio Garcia, que se tornou réu numa acusação de lavagem de dinheiro aqui em São Paulo, envolvimento com a questão da máfia dos fiscais na prefeitura. Olha, Mariana, meu irmão, né? Ele tem hoje uma denúncia, uma condenação, e ele responde pelos seus atos, né? A gente não responde pelos atos de irmãos, de pais e de filhos, né? E ele, enfim, teve essa denúncia e foi condenado e está respondendo na justiça pelos seus feitos. O Luiz Parisotto quer saber, num cenário político tão dividido, como saber em quem confiar? Ele é aqui do Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. Olha, Luiz, acho que acompanhar o trabalho do homem público, né? Eu sempre acreditei, Mariana, que o melhor dos controles que um país pode ter é o controle social. É o controle da sociedade. Não vai ser o Ministério Público, os tribunais de contas, as corregedorias que vão cuidar de tudo no Brasil. A sociedade tem um papel preponderante e fundamental. E hoje, os mecanismos das redes sociais ajudam você a fiscalizar, a acompanhar, né, a saber o que está acontecendo. Então, o bom cidadão não é aquele que apenas no momento do voto escolhe o seu candidato. É aquele que acompanha o que está acontecendo com o seu país, com a sua cidade, e possa ter uma votação consciente na hora da sua escolha, né? Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo, muito obrigada pela participação. Obrigado. E eu vou ter que esperar até 2022, então, para saber?
Para saber do nosso Rio Pinheiros e da nossa candidatura. Tá vendo? Liz, obrigada, Rodrigo. Obrigado, Mariana. Estamos de volta. Vamos falar sobre um problema que teve continuidade. Foi tão impressionante, porque em 2015, a tragédia de Mariana surpreendeu o país. Só que no começo desse ano, um novo drama envolvendo barragens varreu Brumadinho. E hoje ainda tem gente no Brasil que vive perto de barragens e convive diariamente com medo. Quem mostra pra gente é a repórter Patrícia Contaldi. Medo de ser varrido sem qualquer chance de escapatória por uma onda de rejeitos de minério ficou mais evidente em Minas, depois do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, uma subsidiária da Vale em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015. A maior tragédia ambiental do país deixou 19 mortos, matou o Rio Doce e contaminou as águas do litoral do Espírito Santo. Um pesadelo que voltou a assombrar quem vive aos pés dessas grandes estruturas em 25 de janeiro deste ano. Mortes que devastaram a comunidade do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Mais uma tragédia, dessa vez humana, com 270 vidas perdidas. Mais uma vez, provocada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da Vale. Os moradores aqui de Brumadinho agora estão preocupados com as condições de uma outra estrutura, a MIB, Mineração Ibirité, empresa que também está instalada no Córrego do Feijão e possui um complexo de cavas que fica a apenas 800 metros da comunidade. Segundo os moradores, a MIB não instalou sirenes e nunca fez nenhum plano de evacuação em caso de rompimento. A MIB, ela é ativa o tempo todo, ela trabalha dia e noite sem parar. Inclusive, nós nem dormimos, porque há muito barulho lá. Minha casa, o fundo da minha casa é da mineradora MIB. Eu tenho filhos, 2 filhos menores, estão amedrontados. As atividades da MIB chegaram a ser paralisadas a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, já que a área da mineradora fica próxima ao local do rompimento da barragem da Vale. O Tribunal de Justiça do Estado determinou que a empresa adotasse com urgência medidas para impedir todo e qualquer carreamento de sedimentos para os córregos da região. Em abril, a empresa conseguiu o direito de retomar a exploração de minério. E hoje nós temos uma lei estadual em Minas Gerais de licenciamento e de fiscalização das barragens. Essa lei trouxe inovações importantes. Hoje há uma zona de exclusão na área abaixo da barragem chamada zona de autossalvamento. É aquela região onde as pessoas não têm tempo hábil para as autoridades agirem, as pessoas têm que se autossalvar, né? Então, se essa lei já estivesse vigente antes desses 2 rompimentos, possivelmente muitas vidas aí teriam sido poupadas, porque as pessoas que vivem nas AS são as primeiras a sofrerem o impacto aí de um desastre com barragem. Em Congonhas, cidade histórica de Minas, que abriga os Profetas de Aleijadinho, obra tombada pelo patrimônio histórico, a barragem Casa de Pedra também ameaça destruir a cidade. O complexo da CSN Mineração apresentou infiltrações graves. A estrutura precisou passar por intervenções urgentes e implantar um sistema de evacuação de emergência para que as cerca de 4.800 pessoas que vivem a apenas 250 metros do complexo treinassem procedimentos de salvamento. A empresa se recusa a pagar aluguel para retirar as famílias das zonas de autossalvamento. É uma sensação de medo o tempo todo, né? A impressão que a gente tem é que se ela estourar, ela vai voar barro aqui dentro da minha casa, dentro do meu quintal, isso com certeza. A gente não dorme em paz. É chuva pesada, a gente vigia a barragem. Com 2 barragens em nível máximo de alerta para rompimento,
Os moradores do distrito de Macacos também convivem com o medo de serem engolidos pela lama. Porque eu moro a 50 metros da onde a lama vai passar. Em Brumadinho, a lama passou 100 metros além da mancha. Quem garante que não vai chegar? Ah, você mora morro acima. As ondas de Brumadinho chegaram a 15 metros de altura. Colocaram as placas, teve um PABM, né? A gente tem que, em caso de rompimento, a gente tem que sair das nossas casas e ir para a associação de moradores, que é o lugar seguro. Chegando lá, a gente não sabe mais o que tem que ser feito. Aí é só aguardar as nossas casas serem ou não levadas pela lama. Perto dali, a população de Rio Acima, na Grande BH, vive ameaçada pelos rejeitos tóxicos da barragem abandonada pela companhia australiana Mundo Mineração. Um perigo que pode contaminar até mesmo o Rio das Velhas e comprometer o abastecimento de água da Grande BH. Esse é um momento bastante delicado que precisa ser encarado com muita sensatez e segurança e organização, porque senão também esse processo é direcionado sobre os interesses da empresa. As pessoas já existiam no território, as barragens foram construídas depois, foram licenciadas, inclusive, isso desnuda esse modelo que está falido. Angústia que também faz parte da rotina de 6 mil moradores de Barão de Cocais. Famílias que vivem na zona secundária de segurança e teriam 1 hora para sair de suas casas e procurar um abrigo. A ameaça vem da movimentação diária do paredão da mina Gongo Soco. Um possível desabamento poderia romper a barragem sul superior, também construída no método alteamento a montante e também no nível máximo de risco. E agora o que dizem as empresas, a mineradora australiana Mundo Mineração, da barragem de Rio Acima, não tem mais representantes no Brasil e não respondeu aos nossos contatos. Em nota, a MIB Mineração Ibirité esclarece que não utiliza o método de barragem e que deposita seus rejeitos em cavas exauridas. Portanto, não existem estruturas que possam se romper e atingir as comunidades vizinhas. A CSN reafirma a segurança da barragem Casa de Pedra e diz que atualmente o tratamento de rejeitos a seco já cobre 40% do volume e que até o fim de 2019 a CSN estará processando 100% dos rejeitos a seco, descartando a utilização de barragens. A Vale informou que disponibilizou em sua página da internet informações relativas a estruturas de barragens de rejeitos próprias e de suas joint ventures. E esse tema das barragens é o assunto para a nossa próxima convidada, a jornalista Cristina Serra, que já está aqui com a Mariana. Cristina Serra, que escreveu esse livro. Oi, Cris, Tragédia em Mariana. O livro foi lançado em 2018. Cris, você lançou o livro e poucos meses depois teve a tragédia em Brumadinho, a mesma coisa, com um número de vítimas 10 vezes maior. Você imaginava que isso pudesse acontecer pelo trabalho de pesquisa que você fez quando escreveu esse livro? Achava que podia acontecer, mas não na proporção em que aconteceu, não com essa magnitude, esse número absurdo de 270 mortos. Realmente, isso era inimaginável. Agora, por que eu achava que poderia acontecer? Porque, justamente pesquisando para esse livro, você vê como são frouxos os controles, como os órgãos de fiscalização não funcionam, como as empresas, na verdade, fazem basicamente o que elas bem entendem, elas meio que se autofiscalizam, né? Então, sim, o cenário político-institucional que levou ao desastre de Mariana é o mesmíssimo que levou ao desastre de Brumadinho. Mas quando teve Mariana, a gente não ouviu nas várias entrevistas o pessoal falando, não, Mariana nunca mais. Pois é, inclusive esse foi o lema do presidente da Vale. Quando ele assumiu, ele exatamente falou que Mariana nunca mais. E, no entanto, no caso de Brumadinho, que é a coisa que mais me chama atenção e
imediatamente quando eu vi as primeiras imagens e as primeiras notícias dizendo que tinha um refeitório e tinha um escritório justamente no pé da barragem. Então, se é o lema Mariana Nunca Mais, a primeira coisa que você faz quando você assume a direção de um complexo, de todas essas estruturas que a Vale tem, é justamente, eu imagino, mapear os riscos. E esse era um risco muito evidente. As barragens são estruturas de risco, pela complexidade de uma obra de barragem, pelo tipo de material que ela armazena, pelo volume armazenado, a gente vê que são estruturas gigantescas. Então, é óbvio que as empresas têm que ter todo cuidado com relação a isso, e sabendo que existe esse risco, você tem que ser muito rigoroso com todos os seus procedimentos de segurança. Então, primeira coisa, aquele restaurante deveria ter sido imediatamente desativado, aquele escritório, aquilo não poderia estar ali. Havendo um desastre, morreriam pessoas, trabalhadores, talvez ali? Sim, se existe esse risco nas barragens, sempre pode haver vítimas, mas não naquela proporção. Aquela proporção foi exatamente porque havia um refeitório, era a hora do almoço, foi um conjunto de coisas. No seu livro você traz algumas fotos, eu quero mostrar aqui, porque tem algumas que são fotos, por exemplo, isso aqui, tem fotos da hora do acidente, né, logo depois do acidente, mas isso aqui é de 2 anos depois. Essas fotos, eu tirei essas fotos, eu não sou fotógrafa profissional, mas elas têm esse valor documental. 2 anos depois, eu voltei várias assim. vezes a Mariana, e essas fotos foi a última vez que eu estive lá para o livro. E 2 anos depois, portanto, isso aí foi 2017, final de 2017, porque eu terminei de escrever o livro no comecinho de 2018, ele foi lançado no final. Eu entrei na escola de Paracatu de Baixo, a lama estava petrificada e as carteiras dos estudantes, a mesa do professor, elas estão como se elas estivessem soldadas, presas na lama, você não consegue tirar, porque a lama petrificou ali, não foi retirada e... Não, ali a escada, a lama subiu a escada, né? A lama, o nível da lama foi tão alto. A foto da escada é essa daqui. Essa daí, ela tomou o térreo da escola e ela subiu até o andar de cima da escola. Nossa, tem olha a sensação, Cris, de que a gente está num país em que a vida humana vale quase nada. Um país que tem humano, 60 mil assassinatos por ano, 40 mil mortes no trânsito, uma barragem que se rompa, eu acho que é tudo consequência do mesmo pensamento. Sim, eu acho que é o mesmo tipo de mentalidade, né? E no caso desses 2 desastres, para mim isso ficou muito claro. O descaso humano e o descaso ambiental. E o descaso humano, no caso de Mariana, de Brumadinho a gente já falou, é o fato de ter um refeitório ali no caminho, um escritório e tal. No caso do desastre da barragem da Samarco, para mim ficou muito claro isso, pelo simples fato de que não havia sirene. Não havia sirene para avisar as pessoas. É bem verdade, no caso de uma emergência, é bem verdade que a legislação, por incrível que pareça, a legislação, na época do desastre lá de Mariana, não obrigava que a empresa colocasse sirene. Ela não obrigava, mas ela também não impedia, né? Se você se preocupa com os seus trabalhadores e com as populações em volta, você redobra as suas medidas de segurança. E a sirene seria uma medida absolutamente básica. E não havia sirene, morreram dos 19 mortos de Mariana, 14 são trabalhadores, né? A maioria deles terceirizados, inclusive, e 5 são moradores do povoado de Bento Rodrigues. E aí, depois que houve o desastre, aí instalou-se a sirene. Hoje tem lá a sirene, tem placas, tem avisos para os moradores. O que é que mudou depois dos 2 acidentes? Depois de Mariana, depois de Brumadinho, o que é que mudou para tentar modificar essa triste realidade? Algumas mudanças já estão sendo feitas e apontam até num caminho interessante. Uma delas foi a proibição das barragens de alteamento a montante. A de Brumadinho e a de Mariana são de alteamento a montante. Essa barragem que a gente viu na reportagem, que é a da mina de Gongo Soco, que está todo mundo acompanhando, porque o talude está se movendo, e ele, dependendo da maneira como ele se mover, ele pode impactar na barragem. Essa também é uma barragem de alteamento a montante, que, não sei se está todo mundo familiarizado, mas o alteamento a montante, resumidamente, ele é um método mais barato, portanto, muito mais usado pelas mineradoras, particularmente ali naquela região de Minas Gerais, que são algumas barragens muito antigas, né? A de Brumadinho era de 1976,
Enfim, é um método muito usado justamente por ser o mais econômico, mas ele é reconhecidamente, por engenheiros e especialistas, ele é também o mais perigoso, o mais arriscado, o que tem mais riscos embutidos no seu processo construtivo. Agora, a legislação de Minas Gerais proibiu o alteamento a montante. Isso é um bom começo, mas tem muita coisa para melhorar ainda, para tornar a legislação mais rigorosa e evitar esses desastres, essas tragédias, como a gente viu, e a reportagem mostra isso muito bem, quantos casos existem. A barragem lá de Congonhas ficar a 250 metros de onde a comunidade mora. Não, e aí é o fato da comunidade estar lá primeiro e eles construírem a barragem depois. Quer dizer, a falta de consideração das autoridades também, né? Aqui no seu livro da tragédia de Mariana, você fala bastante da Paula, que foi a moça que saiu de moto avisando todo mundo. A Paula foi a sirene de aviso, né? Exatamente. A Paula fez esse trabalho. A Paula foi a sirene humana. A Paula foi a grande heroína. Ela trabalhava na zona rural, entre a barragem e o povoado, e quando ela viu a lama, ela subiu numa motinho pequenininha que ela tinha, a Berenice é o nome da moto, ela subiu na moto, correu para o povoado de Bento Rodrigues e saiu avisando todo mundo, gritando para as pessoas, corram, corram, que a barragem rompeu. E ela só parou quando a gasolina da moto acabou e ela sobe lá com a motinha dela para o morro, e de lá, do alto do morro, ela vê o Bento Rodrigues ser dizimado. Ela, por um tempo, ela perdeu o emprego dela, obviamente, porque essa empresa onde ela trabalhava, a lama levou. Aí ela trabalhou um tempo no cuidado com os animais que foram resgatados. A Samarco a contratou por um tempo e ela trabalhava cuidando dos animais. Alguns meses depois, ela foi demitida, sem explicação nenhuma. E você imagina, né? Ela que é a grande heroína dessa história, simplesmente foi demitida, mas aí ela foi cuidar da vida dela. Ela é uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, tem uma energia brasileira, incrível. né? Uma brasileira típica, a Paula Geralda Alves, é super querida, tomara que ela veja isso. Eu falo muito dela, porque ela realmente eu acho que ela é o símbolo bom de quando acontece uma coisa dessas. É incrível, mas a gente consegue encontrar coisas boas em tragédias como essa. E a Paula é uma dessas pessoas, ela simboliza isso. E ela, então, foi cuidar da vida dela, perdeu o emprego. Aí a história da demissão dela começou a circular, a Samarco tentou recontratá-la, mas ela disse, olha, sabe o que mais? Eu não quero saber de mais nada, não quero ter nada mais a ver com a empresa, eu vou cuidar da minha vida. E ela agora trabalha como cabeleireira autônoma em Mariana. Ela sai com a moto dela, bota as coisas na cestinha dela, vai de casa em casa, atende em domicílio, fazendo escova, cortando o cabelo. É a mesma moto? É a Berenice? É a mesma moto, a Berenice. Paula, quando eu for para Mariana, eu vou aí fazer uma escova, que agora eu tenho cabelo. Fala, Mauro. Além do drama humano, a gente teve também um drama ambiental, né? Tanto em Mariana como em Brumadinho. Em Brumadinho, a gente acha que ainda nem tem muita noção do impacto que houve no meio ambiente, porque a gente, com uma certa justiça, focou muito a cobertura nos resgates, nas histórias humanas, nas vítimas que se foram. Mas a gente tem um drama ambiental e um problema ambiental muito grande a resolver. Qual a dimensão desse drama, pelo menos em Mariana, e o que você tem acompanhado que tem sido feito ultimamente? O drama ambiental, o impacto ambiental do desastre da barragem da Samarco é gigantesco. O desastre de Mariana é considerado por uma consultoria que faz o acompanhamento desse tipo de desastre, uma consultoria americana, é o maior desastre em barragem de rejeito de mineração do mundo, por vários critérios, entre eles a extensão que a lama percorreu, que são 660 quilômetros da barragem até a Foz do Rio Doce, o volume de rejeito que foi despejado no meio ambiente e os impactos socioeconômicos. Ainda não se tem exatamente, estão sendo feitos muitos estudos, enfim, ainda não se tem um levantamento preciso do impacto sobre o Rio Doce. Sabe-se que é gigantesco. Eu percorri o Rio Doce 2 vezes, e você vai até a Foz, você vê lama ainda na Foz do Rio Doce. No rio, ao longo do rio, tem lugares que você passa que parece que o rio está limpo, mas é porque a lama está no fundo. Quando vem as chuvas, os moradores falam, a chuva
revolve o leito do rio e aquela lama ressuspende. A lama em si, o rejeito de minério de ferro, ele não é tóxico, quer dizer, ele não tem substâncias tóxicas, mas pela quantidade que foi despejada de lama, ela sim se torna tóxica, né? Ela asfixiou o rio, os peixes, etc. Agora, tem esse segundo efeito que você falou dos metais pesados, que é essa lama revolveu o fundo do Rio Doce e metais pesados usados na mineração desde que começou o ciclo da mineração no Brasil, no final do século XVII. Mercúrio foi constatado na água. Por quê? Porque a lama revolveu esse fundo do rio e todos esses metais pesados depositados há séculos reapareceram. Tem algum estudo que, mesmo preliminarmente, tem algum estudo que já fale em quanto tempo vai levar para recuperar o Rio Doce? Eu fiz essa Ninguém pergunta, se atreve a responder. Ninguém se atreve a dizer isso. Eu fiz essa pergunta para vários cientistas, vários pesquisadores. Ninguém ainda se atreve a dizer isso, ninguém consegue calcular isso ainda. Esses estudos estão sendo feitos. Até porque não existem parâmetros, né? Exatamente. Mas tem muita gente estudando, a Universidade Federal de Ouro Preto, a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, a Universidade Federal de Minas Gerais, tem muito conhecimento sendo produzido a respeito do rio, né, das consequências disso tudo. A gente vai saber isso daqui a algum tempo, porque tem estudos que você precisa ter padrões de comparação de mais de 5 anos para você ver exatamente como é que as coisas estão evoluindo. Cris, você viaja ao Brasil falando sobre o seu livro, sobre o trabalho de pesquisa que você fez. Esse livro foi muito elogiado pelo editor, eu li os comentários do Andreasa e gostei muito, porque foi exatamente o que eu achei. Você lê o livro, você se envolve, ninguém pode falar o livro é muito grosso porque você não sente a leitura, você vai lendo e vai se envolvendo o tempo inteiro. E ele está muito bem escrito, é um livro-reportagem, ele tem começo, meio, fim, e no fim... eu gostei muito que você tenha abordado isso, porque fala também dessa relação entre as empresas de mineração e os políticos, porque ele tem doação para a campanha, e aí tem um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Quem mora em Minas sabe muito bem como isso funcionou durante décadas. Então, tem muita coisa ainda para ser questionado e para ser resolvido, né? Sim. Essa relação das empresas com o poder político, com certeza. Esse dado que você está se referindo, inclusive, a legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de 2014, quando o financiamento de empresas, né, para campanhas ainda era permitido, 80% dos deputados estaduais eleitos em Minas Gerais, 80%, tinha recebido, naquele ano, doação de empresas mineradoras. Isso não sai de graça, isso tem retorno, né? Não existe almoço grátis, né? E a gente vê isso, inclusive, na legislação, né? Que, em muitos casos, a legislação favorece mais as empresas do que a população. Tanto é que, aquela história que eu falei no começo da nossa conversa, a lei não exigia que houvesse sirene no empreendimento como esse. E sem contar os processos judiciais que são intermináveis, né? Porque na hora que a barragem estoura, a empresa vai lá toda boazinha, pede desculpa, diz que as vítimas são as prioridades, que vai dar assistência às famílias, etc. É aquela nota padrão do gerenciamento de crise, né, que a gente conhece. Mas depois, na hora da coisa ir para a justiça e de fato indenizar, aí eles vão com as melhores bancas de advogados para tentar pagar o mínimo possível e protelar cada vez mais isso. E tem um dado importante, eu acho que a gente tem que dar, e assim, eu queria ter agradecido para vocês no começo da conversa, de vocês estarem mantendo esse assunto em pauta, porque, por exemplo, a Mariana acabou de completar agora, dia 5 de junho, completou 3 anos e meio. Nós estamos caminhando para 4 anos do desastre lá da barragem da Samarco, e a população que perdeu suas casas ainda não recebeu as suas casas. Essas pessoas vivem em casas na cidade de Mariana, pagas pela Samarco, pela Fundação Renova, mas elas querem voltar a viver nas suas comunidades, né? Enfim, as empresas prometem que os povoados serão reconstruídos para que essas pessoas voltem a ter esse seu convívio comunitário, porque
Isso, quem é da roça não quer morar na cidade. Isso. Dá licença, não é uma empresa que vai dizer onde eu vou morar ou não. Exato. E isso é um problema muito sério para essas pessoas, porque quebraram-se esses laços de convívio comunitário e isso tem um impacto, inclusive, sobre a saúde das pessoas muito grande. Então, essas pessoas não tiveram só perdas materiais, além daquelas, obviamente, que perderam seus parentes e que isso não tem reparação possível para isso. Mas, enfim, as perdas materiais você repõe, mas o impacto disso na saúde, tem muito caso de depressão entre as pessoas que moravam nesses povoados, porque, como você falou, elas querem voltar à sua vida rural, no campo, com a sua casa de porta aberta. É muito diferente morar numa cidade como Mariana, que é uma cidade de porte médio, mas com todos os problemas de uma grande cidade. As pessoas reclamam, dizem que têm medo, né, de viver com a casa inclusive com certo preconceito, fechada. né? A mesma própria população da cidade não recebeu tão bem assim as vítimas, né, que foram abrigadas. Então, tem mais essa questão. Gente, compaixão, empatia. Tem carinho. Isso foi um problema sério, isso que você está falando, inclusive na escola, as crianças e adolescentes de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo, quando passaram a viver em Mariana, foram alojados em escolas de Mariana. E eles passaram, alguns deles foram vítimas de preconceito, de discriminação, eram chamados de pé de lama. E aí o prefeito de Mariana aproveitou um prédio que havia lá disponível, fez uma escola só para as crianças, só para os alunos de Bento e de Paracatu. Então, eles agora têm uma escola só para eles, para evitar esse problema da discriminação. A gente espera que não só essa tragédia não seja esquecida, mas que ela sirva, sim, sempre de parâmetro, de aviso, de alerta, porque depois de Mariana, aconteceu Brumadinho. E a gente está vendo aí no Gongo Soco, que pode acontecer de novo. Ai, é tão assustador, assustador, né? É assustador isso. Há quantos anos a mineração se desenvolveu dessa forma, né? E isso teve que acontecer o que aconteceu, né? Esses dois grandes desastres, né? À custa de muita dor, de muita tragédia, do sangue dessas pessoas, para que realmente parece que a sociedade acordasse e se mexesse. Vem novos livros? Sim, vem. Eu já estou trabalhando num outro projeto que não tem a ver com mineração, com impactos da mineração, mas é na área de jornalismo ambiental, que é uma área que eu quero me dedicar a partir de agora. É mesmo? Você já pode antecipar alguma... Já. É até uma coisa muito legal, é uma notícia positiva também. O jornalismo não pode ser só para falar de tragédia ou de coisa, né, só de problema. Eu acho que jornalismo a gente também tem que apresentar experiências que dão certo, casos de sucesso. E esse segundo livro, que eu já estou pesquisando e já vou começar a escrever, deve ser publicado ainda esse ano, é sobre uma história de sucesso de preservação ambiental no Rio de Janeiro, que é o caso do mico-leão dourado, que é uma espécie bandeira desse país, né, um símbolo da Mata Atlântica e um símbolo do Brasil, que praticamente foi extinto, mas com grandes esforços de muitos cientistas, pesquisadores, ambientalistas, hoje é considerado um dos maiores casos de sucesso do mundo de preservação de uma espécie. Então, eu vou ter essa grande alegria de contar a história de como é que você resgata uma espécie que está quase desaparecendo do planeta. Ela só existe no Brasil e o mico-leão dourado só existe no Rio de Janeiro. E como você resgata, e hoje você vai nessas matas no interior do Rio e consegue ver o mico-leão dourado na natureza, que é uma coisa linda. Quando você lançar, você volta aqui. Com certeza. Oba! Cristina Serra, muito obrigada, minha colega jornalista. Obrigada. Obrigada. Está com saudades das meninas do Jô? Muita. Eu também tenho. Sinto muita. Obrigada, muita saudade gente. do Jô também. Obrigado, Cris. Obrigada, Mauro. Beijo grande, beijo para vocês. Até sexta que vem.